Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos hoje finalizar nossa última lição dessa revista, finalizando falando sobre uma das preciosidades de Deus, que é a morte dos santos. Nós vamos fechar esse assunto hoje para iniciarmos uma nova revista a partir do próximo domingo, certo? O nosso texto base está em Salmo 116, 15, que nós lemos já desde o domingo passado. Eu vou só dar uma continuação, só citando realmente o que a gente já falou, que eu acredito que já ficou bastante claro, né, de uma forma bem didática, todos os temas que foram passados. Esse finalzinho da lição, ele questiona o porquê a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. E nós começamos falando que essa morte ela é preciosa porque, primeiro, os santos são valiosos para Deus. Nós falamos também, no domingo passado, que a morte dos santos é preciosa porque os santos eles morrem no Senhor. E hoje a gente fecha esse assunto falando que a morte dos santos é preciosa porque os santos vão para a presença de Deus, né? Quando um crente morre, ele vai para a presença de Deus. Assim como Jesus declara em João 17, 24. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, na verdade, quem deseja a nossa companhia, quem deseja a companhia dos santos, é o próprio Jesus. Por essa fala que ele deixou registrada em João, não é? Essa expressão que ele fala aí nesse versículo, a minha vontade, deixa muito claro que o seu desejo, o desejo de Jesus, é que os seus santos estejam junto com ele, né? Na companhia dele. Então, essa é a vontade dele, né? A vontade do próprio Cristo. E a morte, meus irmãos, de cada cristão nada mais é do que a manifestação dessa vontade do Senhor, da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum cristão ele morre por acaso. Isso a gente bem sabe, né? Ninguém, na verdade. Mas o cristão ele morre no tempo determinado pelo Senhor, né? No tempo determinado por aquele que é dono de tudo isso. E o próprio Jesus, enquanto ele estava naquele momento da crucificação, com o ladrão, conversando com o ladrão que estava do lado dele, os irmãos lembram, né, que ele falou que ainda hoje aquele homem estaria com ele no paraíso, né? Aquele ladrão convertido estaria com ele no paraíso, e é um versículo muito conhecido em todas as igrejas evangélicas, né? Isso mostra que Jesus ele já sabia quando aquele homem ia morrer. Ele já sabia quando seria a morte daquele ladrão convertido. Então, a morte de cada pessoa convertida, de cada cristão, ela manifesta a vontade do Senhor, né? Ele tem conhecimento sobre tudo isso, né? Sobre a morte dos santos. E Jesus, ele quer que nós estejamos juntos a ele, para que vejamos a sua glória. Quando ele diz que a minha vontade é que onde eu estou estejam também aqueles que o Pai o entregou, né? Os entregou a ele. Isso mostra que a vontade dele é que nós, enquanto cristãos, estejamos juntos dele. Ele tem essa vontade, esse desejo de que estejamos próximos, né? Em sua companhia. E entre as inúmeras coisas que nós iremos fazer quando passarmos dessa vida, né? Entre as inúmeras atividades realizadas no céu, está justamente isso daí, né? Contemplar ao Senhor, adorá-lo para sempre. Isso é uma das inúmeras coisas que iremos fazer enquanto estivermos juntos com ele, né? Que essa é a vontade dele. Em 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Esse versículo ele é muito interessante, porque além de todas as coisas que fazem com que a nossa morte seja preciosa, esse detalhezinho que esse versículo mostra, o finalzinho dele, nos enche de alegria, porque nós finalmente veremos o nosso Salvador como Ele é. Nós poderemos vê-lo. Eu acho que isso é o desejo de todo cristão, né? Tem esse desejo, essa vontade, anseia por esse momento, né? De estarmos próximos do nosso Salvador. Estarmos próximos, adorando a Ele, né? Contemplando a sua glória juntos. E, meus irmãos, para concluir, olhe para a morte na perspectiva do céu. Isso é muito interessante, porque a morte de um crente fiel, dentre tudo que a gente já falou nessa lição, a gente percebe e tem a certeza de que essa morte é algo muito precioso para Deus. A morte de um cristão é algo preciosíssimo aos olhos de Deus. E nós temos que começar ou novamente voltar a enxergar a morte olhando para o céu, colocando uma coisa ao lado da outra, ligando uma coisa à outra, porque muitas vezes na nossa fraqueza, né, na nossa limitação humana, a gente se apega a essa vida de uma forma que a gente acha que a morte é o fim de tudo, é o final de todas as coisas. E o verdadeiro cristão, ele não pode ter esse pensamento. Nós temos que sempre estarmos lembrando que a morte precisa estar ligada à perspectiva do céu. Nos nossos momentos de fraqueza, nas nossas limitações, nós temos que enxergar a morte colocando-a ao lado do céu. Aquele momento está ligado à nossa vida eterna. Aquele momento é precioso demais para o nosso Deus. Então nós temos que enxergá-lo olhando para o céu, né? E Paulo, ele disse o seguinte, em Romanos 14:8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E isso é o que nos conforta, né? Eu volto a repetir o que já falei nas lições anteriores, né? Quem é do Senhor nessa vida, continuará sendo dele na eternidade. A morte, meus irmãos, ela é apenas uma introdução para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que possamos confiar, até mesmo nos nossos momentos de fraqueza, confiar no nosso Deus. Amém? Mas não fecha ainda o vídeo, viu? Eu quero mostrar já para os irmãos a nossa próxima revista. A partir do próximo domingo, dia 16 de agosto, nós vamos começar estudando essa revista. Ela tem como tema Gerando Cristãos Produtivos. E é interessante o que o autor ele descreveu, né, rapidamente um pouco sobre essa revista. Ele disse o seguinte: cientistas conseguem transformar elementos brutos da natureza em energia útil. Assim também é o evangelho transformador. Quantas pessoas se julgam inúteis, incapazes, vivem vazias, mas após a conversão podem ser transformadas através da força do Espírito Santo numa nova criatura. Esse é o objetivo destas lições: ajudar você a se levantar e marchar. Eu acredito que é o que nós mais estamos precisando nesses momentos, né? Tantas pessoas usando a sua inteligência, a capacidade extraordinária que Deus deu para realizar coisas maravilhosas na área da tecnologia, na área da ciência, enfim. E nós temos uma força sobrenatural dentro da gente e esquecemos de usá-las. Eu espero que através dessa lição nós possamos nos levantar e nos fortalecermos espiritualmente. Eu espero você para estar aprendendo juntamente conosco, para estar crescendo, se levantando juntamente comigo, que eu creio que também isso irá me edificar de uma forma extraordinária. A gente vai vou só confirmar com o pastor se nesse domingo, dia 16, a gente já inicia essa nova revista lá na nossa igreja. Sendo na igreja, os irmãos terão que ir
pessoalmente, para aprendermos juntos, que aí nós acredito que encerraremos com o WhatsApp, já que estaremos pessoalmente repassando o estudo, né? Eu conto com os irmãos, né? Coloque a sua confiança no Senhor em prática. Coloque o seu desejo, fortaleça o seu desejo de aprender mais juntamente conosco. Amém?